Olá, meus alunos. É muito bom estar aqui novamente, né? Gravando mais uma aula, dando continuidade ao nosso curso técnico, né? O tema de hoje é um tema muito legal, tá? A gente inicia uma série de aulas, né? De dois ou três vídeos, né? Falando sobre locações, tá? É um ramo de atividade imobiliária em que o corretor, por vezes, né, consegue ter um retorno muito mais rápido, né, imediato, né? É algo que nos traz uma certa felicidade em abordar, porque é o primeiro setor da economia imobiliária que aquece quando a economia volta a crescer, né? Então, é importante tratar desse tema, né? Vamos tratar aqui de conceitos, normas gerais e tal, passar uma boa base, né, sobre locações, né? E espero que todos estejam bem e aproveitem esse momento, né, em que vamos conversar sobre locações, tá? Então, gente, aos novos alunos, aqueles que não tiveram a oportunidade de me conhecer, me chamo João Fernando, tá aí. Além de advogado, professor há 12 anos, né, formando corretores de imóveis. Sou também técnico de transações imobiliárias, né, sou parecerista também e consultor, tá? Vamos falar hoje, na disciplina de operações imobiliárias, acerca das locações. Primeiro vamos às definições. Locação seria um contrato sinalagmático, portanto ele precisa de uma convergência de interesses. Essa convergência de interesses na sua edificação, ela é antagônica, né? Ou seja, um que tem a propriedade imobiliária está querendo dispor essa propriedade para locação, vai deixar de ter temporariamente essa locação, esse imóvel para em sua posse direta, mediante o pagamento de um preço, né, de aluguel, ele vai transferir para outra pessoa a posse direta por um determinado espaço de tempo, né? Então, um tem o dinheiro, outro tem o imóvel, então um fica na posse direta do imóvel, o outro deixa de ter a posse direta para ter o dinheiro por um tempo, né? A diferença essencial no caso da compra e venda é porque não é temporário, né? Você deixa de ter a propriedade predial ou territorial ou rural permanentemente, porque você transferiu propriedade, não é o caso, aqui a gente está falando de locação. Duas figuras cerne nisso aí, né? Vocês já começam a perceber que é o proprietário do imóvel, chamado de locador, e o popular, chamado de inquilino. É um termo que eu não gosto muito, mas utilizo a técnica como locatário, tá? Lembrando que essa disponibilidade do imóvel pelo pagamento de preço pode ser por um tempo determinado ou tempo indeterminado, né? Obviamente que parte do pressuposto que a remuneração, ou seja, o aluguel a ser pago, é algo previamente acordado, né? É importante notar que esse contrato ele tem a característica da onerosidade, né? Portanto, há dinheiro envolvido. A obrigatoriedade da forma, bom, a forma do contrato, né? Basicamente, nós temos dois tipos de contrato, né? Que é o contrato, basicamente, o escrito e o não escrito, né? Que a gente chama de verbal. A lei não proíbe, vou dizer novamente, porque em sala de aula, geralmente eu falo isso, as pessoas se surpreendem, mas eu vou deixar bem claro, é bom que está gravado agora, que as pessoas podem rever, né? A lei não proíbe a locação verbal.
É uma modalidade, um tipo de contrato que eu não aconselho, mas é possível se comprovar a existência de uma locação verbal. Certo? É possível. Algumas peculiaridades ou detalhes ou condicionantes desse contrato é que talvez fique dificultada a sua prova, mas não é vedado, ou seja, não é proibido. Não pode haver vontade das partes viciada ou em erro, né? As partes envolvidas precisam estar inequivocamente cientes daquilo que estão fazendo. As obrigações são continuadas, por quê? Porque o pagamento do preço do aluguel é feito todo mês, a rigor, e todo mês se renova a disponibilidade do imóvel, né? Com relação à destinação do imóvel, esse que vai determinar se o imóvel vai ser uma locação residencial ou não residencial, comercial, como prefiram. Tá? É importante notar que, às vezes, uma casa que serviu de moradia por 30 anos, ela pode muito bem ser disponibilizada agora para uma locação comercial. Então, a destinação é que caracteriza o tipo de contrato, e não o tipo de imóvel em si. Tá? Bom que deixe isso bem claro. Então, os elementos básicos desse contrato são basicamente esses, né? O locador, o locatário e o imóvel. Então, o locador é a pessoa que disponibiliza o imóvel. A rigor é quem detém o domínio da propriedade, né? O proprietário. Locatário é aquele que está interessado em ter a posse do imóvel por um tempo determinado, pagando um preço por ele. É o popular inquilino. Então, locador, proprietário, locatário, inquilino. E o objeto desse acordo, né, que é o próprio imóvel. Sem esse imóvel, não seria possível estar se falando em locação de bem imóvel. Então, o locador é uma pessoa física ou jurídica, por quê? Porque o proprietário pode ser uma empresa também que queira locar o imóvel, né? Que cede a outra, né, no caso o locatário, o uso e gozo de bem imóvel, o imóvel, nesse caso é imóvel, mediante o contrato de locação. O locador é detentor da legitimidade para ceder a alguém o título oneroso, um bem de sua propriedade ou sob sua proteção e ou administração patrimonial. Podem assim ser locadores, então, o proprietário, o tutor, que é aquele responsável por gerenciar a vida de quem tem menos de 18 anos, não é emancipado, né? O usufrutuário, né? Nesse caso, a gente começa a ver a primeira exceção, né? Ou seja, é aquela pessoa que, apesar de não possuir a propriedade, mas tem um direito real fortíssimo, que é o usufruto, né? O usufruto ele pode ser de algumas formas, mas não importa a forma. Se ele é usufrutuário, enquanto o usufruto permanecer válido, ele tem a posse direta, podendo locar, inclusive. Quando falamos de espólio, estamos falando aqui a rigor, por exemplo, de quem morreu, né, e deixou bens a serem administrados, né, antes da partilha. Então, essa pessoa, via de regra, autorizada pelo juiz, seria como é o nome dele? Quem vai adivinhar? Pois é. Essa pessoa, ela geralmente é chamada de inventariante. Mas lembre-se, é possível que num processo de inventário algum imóvel já esteja sob domínio ou gestão de alguém. Em litígio, o juiz determine que ele faça a locação e se responsabilize por tal. Mas, a rigor, a pessoa é o inventariante, que é a pessoa que é nomeada pelo juiz para gerir e administrar todos os bens deixados por quem morreu até a partilha final. Certo? Bom, o locatário é também chamado de inquilino, né? Como locador, o locatário deve igualmente ser capaz para assumir compromisso e responder pelo seu cumprimento e pelas consequências pela inadimplência. O que é que isso quer dizer?
O inquilino ou locatário precisa gozar de capacidade civil plena e responder pelos seus atos. Agora, uma coisa é bem interessante, né? Imagine que o locatário seja uma pessoa jurídica, né? Uma pessoa jurídica quer alugar o imóvel, ela é inquilina. Então, é importante que vocês entendam que a pessoa jurídica precisa ser muito bem representada, porque existem documentos específicos que determinam quem pode responder, dirigir, buscar, firmar contrato, dar quitação, pagar, assumir obrigação em nome da empresa. Então, basta a pessoa dizer que é sócio e assim ele já tem todos os poderes. Isso não existe. O contrato é que faz com que isso ocorra. Tudo bem? Então, gente, é importante que, caso a empresa queira alocar, que ela apresente uma certidão da junta comercial com a devida transcrição ou cópia, né, autenticada por ela, do contrato social atualizado com todas as alterações, né, devidamente arquivado, certo? É importante que a gente entenda que isso faz total diferença, tá? Bom, as locações, elas se dividem em locações residenciais, não residenciais e temporada. A residencial é aquela em que você busca um imóvel e a destinação desse imóvel é para a sua locação. Você quer se estabelecer lá juntamente com a sua família. Ela é celebrada geralmente como pessoa física, né? A locação não residencial é aquela que é destinada a atividades econômicas, comercial, não industrial. Olha, alguns doutrinadores separam em residencial, não residencial, comercial e por temporada, seriam 4. E chegam a sustentar que a não residencial seria aquela locação feita por empresa, mas para a moradia de um de seus funcionários. E a comercial, sim, seria a típica para o comércio, tá? Não faço muita distinção disso não, tá? Locação residencial, a destinação é residencial, não importa locador ou locatário, tá? E não residencial é aquela que tem atividade econômica envolvida, tá? A por temporada, ela fala em residência, tá? Então, destinada à residência do locatário para prática de lazer, realização de custos. Bom, é o seguinte, a por temporada, ela existe para a residência por um motivo específico. Esse motivo ele pode ser vários, né? Várias hipóteses, né? Por exemplo, eu estou fazendo tratamento médico, preciso ficar em São Paulo 30 dias. Locação por temporada. Meu apartamento está em reforma, eu preciso sair para poder fazer uma reforma. Locação por temporada. Eu quero passar, sei lá, 5 dias na praia, na casa de praia com a minha família. Locação por temporada, tá? Mas nós vamos ver que tem uma limitação para esse tipo de locação, tá? Bom, nos contratos de locação é importante a gente tratar sobre o tema chamado garantias, né? Esse tema, ele é muito, muito polêmico, tá? As pessoas, inclusive, acabam acrescentando hipóteses de garantias, como penhor, por exemplo, né? Aí, então, eu perguntei, mas estava na cidade de Caruaru, por exemplo, a gente estava buscando um imóvel comercial para alocar, e o proprietário era quem se responsabilizava pela locação, e ele falava sempre em penhor, não conseguia entender muito bem o que era aquilo. Mas depois eu compreendi que, na verdade, o penhor estava falando de calção. E na hora da contratação eu vi que nem era, o penhor não podia existir, obviamente, porque a lei proíbe, né? As garantias só podem ser aquelas que a lei 8245 estabelece. Então, a lei de inquilinato, a lei 8.245, é a lei de estudo obrigatório para os senhores, tá certo? Estudo obrigatório, tá? E ela não fala acerca de outra garantia chamada de penhor, por exemplo, tá? Então, no final das contas, eu achava que era calção, e no final das contas, depois de 2 horas de conversa, eu descobri que não podia ser penhor, porque eu já sabia disso, mas não era calção e era um aluguel adiantado, tá? Então, assim, é importante a gente entender que
O corretor não pode trabalhar fora da técnica. O corretor precisa trabalhar dentro da técnica. Tá? O corretor ele precisa estabelecer um padrão de atendimento e segurança. Segurança só se adquire de uma forma, estudando e praticando, né? A perfeição ou o lugar próximo a ela só se conquista com a prática reiterada. Tá? Não é a prática esporádica, é a prática reiterada. Pratique aquilo intensamente e busque a perfeição. Tá? A outra garantia, então, calção. O que seria calção? E calção com U, né? Não é com L. Com L é aquele que a gente veste, né? Com U é a garantia. A calção ela é uma garantia que ela oferta a um locatário o dever de, se assim for, apresentar um valor que pode ser de até 3 vezes o valor da locação para que ele fique depositado em uma conta poupança conjunta, conforme a lei diz, né? E que fique à disposição para qualquer tipo de imprevisto, né? Desde mau uso do imóvel, obras não autorizadas, né? É bom que se diga uma coisa. Garantia, via de regra, ela não foi criada, desenvolvida só para quem não paga aluguel, tá? Garantia ela foi desenvolvida para descumprimento contratual. Descumprimento contratual são várias as hipóteses, né? Desde não pagamento, a pagamento atrasado, a dano ao imóvel, a má utilização do imóvel, a destinação diversa, né? São várias as hipóteses, tá? Então, calção é um valor que se deixa depositado para cobrir obrigações não adimplidas pelo locatário. A fiança é uma garantia que está no Código Civil, é um contrato acessório, ele vem como se fosse um contrato colado no contrato de locação, tá? A fiança ela está estabelecida no Código Civil. Vocês dão uma olhada lá, depois do artigo 800, lá ele fala sobre fiança. Não me recordo mas de cabeça, mas 800 alguma coisa. E a fiança, na verdade, é uma garantia pessoal, não é patrimonial. Eu sei que ela recai sobre o patrimônio, mas veja, a principal razão de ser da fiança não é o patrimônio em si, mas tudo o que o nome daquela pessoa chamada fiador representa. Eu costumo dizer em sala de aula que é melhor você arrancar o dedo, perder o dedo, que ser fiador, porque a fiança ela é ilimitada no seu patrimônio. O tamanho da dívida estabelecida, ela, além de ser ilimitada, ela é irrestrita. Tá? O que é isso? Até bem de família vai junto, cara. Então você, não vou assinar a fiança para um amigo meu porque eu só tenho a casa para morar, ninguém vai tomar a casa que eu moro. Isso é mentira. Você abre mão da fiança. Quer ver o absurdo? Vou falar um absurdo, para você ver como não é uma coisa muito boa ser fiador. Você perde a sua casa porque o inquilino, né, o locatário, não pagou a dívida, certo? Tudo bem. O que é que nasce para você? O direito de pretensão de ação regressiva. O que é isso? De processar depois o locatário para que ele te restabeleça esse valor que você pagou. Tudo bem? Tudo bem. A questão é a seguinte, é dizer, olha, o único bem que eu tenho é uma casa, meu nome. É um bem de família, não tem outro bem. Sabe o que acontece? Você, fiador, pode ficar sem sua casa, mas a lei não autoriza que você, nesse tipo de cobrança regressiva, tome a casa do locatário. Olha que injustiça, né? Então, muito cuidado nessa hora, tá? A fiança, a garantia pessoal, que aí sim estabelece o patrimônio do fiador em sua totalidade como garantia, tá? Via de regra, essa garantia, ela quando se trata de um fiador casado, é importante que os dois assinem a fiança, tá? Esse contrato, tanto a esposa, o fiador, quanto a sua esposa, tá? Eu sei que já existe jurisprudência tratando sobre o tema, informando que
Se ele ocultar essa informação levianamente, a parte que lhe couber no patrimônio poderá ser penhorada e tal, mas ainda existe uma corrente que entende que a fiança entre cônjuges, a fiança firmada por um dos cônjuges, sem a anuência do outro, seria nula. Veja, isso está sendo revisto. Tá? Então, qual é a dica? Peçam a certidão de casamento. Eu sou solteiro, tragam uma certidão de nascimento atualizada. Vou repetir. Certidão de nascimento atualizada é uma que ele acabou de pedir a emissão. Tá? Pede a emissão de uma segunda via. Se ele for casado, o cartório vai dizer, não posso emitir porque o senhor é casado. Só, a partir do casamento, você só pode utilizar de casamento. Separou, é de casamento com a averbação do divórcio. Certo? Muito bem. Então, faça a coisa direito para não dar errado. Com relação ao seguro-fiança, a gente tem que analisar o seguinte. É uma modalidade interessantíssima porque envolve banco, tá? E seguradoras, tá? Então, é uma garantia muito boa, porque a liquidez bancária é algo inquestionável no Brasil, né? É difícil encontrar algum banco com essa dificuldade no Brasil. Principalmente que são os principais que emitem esse tipo de apólice. A desvantagem é porque é cara, né? Ela é cara e, via de regra, o seguro-fiança, você paga o valor e perde esse valor. Você não é um título de capitalização que você recebe de volta depois de um tempo. Esse dinheiro é perdido, né? Existe a parte boa e a parte ruim da história, né? Normalmente, quando não se presta caução, nem o proprietário quer um fiador, ele bota o seguro-fiança, tá certo? Agora vamos para a polêmica, né? Aluguel adiantado é garantia? Sim, é garantia. Vou repetir. Aluguel adiantado é garantia? Sim, é garantia. Qual o problema nisso? Você não pode pedir um aluguel adiantado e qualquer uma das hipóteses acima. Então, vamos à regra. O que é que a lei diz? A lei diz o seguinte a respeito de garantias. Então, a Lei 8245 trata, no seu artigo 37, essa situação, né? Bom, mas e com relação aos tipos de garantia, né? Então, tá lá os tipos de garantia, também no artigo 37. Ela veda, ou seja, proíbe que você peça mais de uma garantia. E o aluguel adiantado, sim, é garantia. Tá certo? É importante notar que mais à frente, né, já no artigo 43, né, trata, inclusive, o indivíduo que pede mais de uma garantia como contraventor. Então, é contravenção penal exigir mais de uma garantia, podendo pagar de 3 a 12 aluguéis de multa ou indenização, tá certo? Então, minha gente, esse foi o nosso primeiro vídeo falando sobre locações. Nós temos aí muito conteúdo. Quem quiser folhear virtualmente ou fisicamente a Lei 8245, essa é a hora, né? Artigo 4º importantíssimo, né? Artigo 9º importantíssimo. 22 e 23, importantíssimo. 37, importantíssimo. 43, importantíssimo, entre outros. Tá? Então, foi um grande prazer estar aqui comungando com vocês aqui desse momento maravilhoso, que é tratar sobre locações. Então, eu peço que vocês revisem esse conteúdo. É muito importante ler a lei, tá? É muito importante ler a lei. Nas próximas 1 ou 2 aulas, né, gravadas, eu vou tratar sobre temas um pouco mais específicos e espinhosos, tá? Serão aulas um pouquinho mais curtas, mas para complementar esse nosso estudo. Então, eu gostaria que vocês lessem a lei, né? E tivessem mais intimidade com uma lei que é tão ignorada no mercado imobiliário.
Não raramente eu recebo questionamentos de corretores surpresos por ter feito realmente uma besteira, né? Recentemente eu ouvi um relato de um corretor que estava ofertando um imóvel residencial, né, para locação, mas sem se resguardar de algumas garantias, né? E, é incrível como parece que uma mentira contada 1000 vezes se transforma em verdade. Mas eu volto a dizer, aquela mentira só vai perdurar como verdade até quando alguém que entenda do assunto questione e diga, não, você está errado e não é assim. Então, o que é que eu quero que o corretor perceba? Ele precisa trabalhar dentro da regra e não abusar da ignorância do terceiro, tá entendendo? Do outro. Muitas coisas são postas como verdade, sendo mentiras e impossíveis perante a lei, porque simplesmente abusa, explora essa ignorância, né? Ou seja, o inquilino, por exemplo, ele não sabe do que está tratando. E isso vai perdurar até o momento em que um inquilino, sabedor dos seus direitos, vai lá e questiona, certo? Eu sempre digo que tem situações que valem muito a pena aprendizado, mas tem outras que não valem a pena vergonha, certo? Então, eu não estou falando nem prejuízo, estou falando de mancha profissional mesmo, tá? Então fica a dica, tá? Desejo a vocês bons estudos, tá? E em breve a gente se encontra mais uma vez por aqui. Tudo bem? Um abraço a todos. Até mais.